moeda do futuro, ela é a do presente. Agora. E eu entendo por que as pessoas têm tanto medo do mercado cripto, porque são pessoas que já vieram de más estratégias. Existem assessores que vão montar uma carteira de investimento para você, que ele vai focar no que mais vai dar condicionamento para ele. Opa! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um Tempo de Atitude, o seu podcast já favorito. Já pegou seu café? Então você senta, porque o tema de hoje ele é inerente a todas as mulheres poderosas, modernas e que não têm tempo, mas que gostam de fazer investimentos muito inteligentes. Nossa convidada de hoje é Taigra Portela. Gente, Taigra nos bastidores me compartilhou o currículo dela que eu fiquei até perdida. Mas hoje ela sentou na cadeira de assessoria de investimentos porque não é sobre, administrar ativos. É sobre entender a longevidade do seu patrimônio. Então, com vocês, Taigra Portela! Muito bom! Que prazer, Seja muito muito obrigada por bem-vinda. esse convite maravilhoso. É sempre um prazer estar com você. E bora conversar sobre um assunto que eu amo. Que delícia. Aqui a gente aprende sobre moda, né? Fala que a Ju, ela me auxilia nessas questões de posicionamento. E a gente tá do outro lado falando sobre o dinheirinho que compra essas roupinhas. Uau! Isso é importante, isso é muito bom. Muito. Então, gente, eu vou falar algumas vezes amiga e Taigra, porque aqui é uma relação além, tá? Até madrinha de casamento, meu verdade, amor. Mas vai dar certo, porque você também é nossa amiga e vai ficar aí atenta. Porque muito do que a gente vai falar vai ser valioso e também vai virar o teu jogo. Vamos aprender juntas? E aí, pra começar, me conta quem é Taigra Portela. Que eu acho que é importante a gente transmitir essa segurança e por que você hoje escolheu sentar na cadeira de assessoria de investimentos. Legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu adoro números, né? Não é à toa que eu tenho uma trajetória, eu brinco, até falei isso no canal última vez, que eu sempre amei matemática, sempre gostei muito, sempre fui muito inclinada para os números. Na época da escola era nas Olimpíadas de Matemática, não sei se vocês lembram. Eu tenho 32, eu vou fazer 32 anos, é um tempinho. Não, só Taigra mesmo. E aí depois eu entrei pra faculdade, depois eu comecei a dar aula de matemática financeira, eu sempre gostei muito de números, né? Sempre gostei muito de fórmula. E aí depois comecei a trabalhar fortemente com essa parte de alavancagem patrimonial na parte do consórcio. Mas só para investidor, para quem queria fazer renda passiva, construir extensão patrimonial nessa parte de imobiliário. Depois trabalhei como life planner na Prudential do Brasil. E agora como assessora de investimento, mas na parte de criptoativo, que é uma parte mais específica dentro do mercado financeiro. E que a gente sempre brinca, né? A gente acha assim, a gente fala de criptoativo é uma coisa muito nova. Ela não é nova, ela é muito agora. A gente tem ouvido muito falar sobre isso. Grandes empresas, grandes países fazendo a reserva de valor posicionada em criptoativos. E por isso que eu fiquei fascinada. Não, a gente tem que aprender e entrar nesse mercado e a gente tem visto a performance, né, dos ativos digitais hoje no nosso dia a dia. Total. Para quem não sabe, hoje Taigra vai desmistificar alguns mitos, literalmente, sobre a cripto. Mas a cripto vem de um super leque, né? Até porque diversificar é como você se vestir. Isso aí. E como se a cada roupa, ou seja, a cada momento especial e estratégico, você tivesse a oportunidade de escolher a ferramenta ideal e mais inteligente para ter o resultado que você quer. E acho que é muito fantástico, primeiro, a gente lembrar sobre a questão de colocar os ovos em cestas diferentes. E eu acho muito valioso também quando a gente fala sobre a mulher no mercado de trabalho. Muitas de nós, historicamente, tem essa questão de que sempre ficamos entre fazer outras coisas que não eram cuidar necessariamente do dinheiro. Só que essa consciência em relação ao dinheiro faz toda a diferença, não somente no nosso posicionamento em negócio, mas também para a gente fazer essas escolhas mais assertivas, não somente para a família, mas para um todo, naquele ecossistema que a gente está
super implementada. Então conta pra mim, Tigra, como hoje você gosta de diversificar primeiro a sua renda? Vamos lá. Primeiro de tudo, entender o papel da mulher hoje dentro desse jogo de autoridade. Eu brinco que de várias casas que eu passei, fazendo planejamento, conversando com o cliente, grande parte eu ouvia assim, deixa eu falar com a minha esposa antes de tomar alguma decisão. Então as mulheres têm um papel muito importante. Pós-pandemia, a gente viu um crescimento absurdo de novos CPFs na Bolsa de Valores mesmo. As pessoas começaram a se interessar muito sobre investimento. E quando você fala de diversificação, você deu um exemplo muito ótimo, assim, acho que a forma mais simples de entender o que é diversificar é você pegar e colocar em cada cesta diferente. Essa cesta vai medir o risco e o retorno que a gente espera, então é muito importante. A gente fala hoje em dia muito, aqui no Espírito Santo em especial, sobre extensão imobiliária. Hoje em dia a gente vê assim, o quanto imóveis valoriza e as pessoas brincam. Eu vim de uma família do interior que brinca, quem compra terra não erra. Tigra, você tem que comprar imóvel. E eu adoro, é uma estratégia muito boa. Imóveis também fazem parte da minha cartilha ali de investimentos. Eu acho interessante. Mas por que não diversificar? Por que não ter, a gente fala hoje de um país que vive algumas instabilidades econômicas, por que não ter liquidez também? Então a gente fala de um patrimônio imobiliário, só que ele está ali imobilizado. E aconteceu alguma coisa, a pandemia foi muito isso, né? Você precisava do dinheiro rápido, como é que você vende um imóvel hoje, da noite pro dia? E aí você tem que vender depreciando esse imóvel, vendendo muito mais barato. Enfim, é um desespero, você não tem aquilo. Mas a longo prazo, que é o que a gente sempre fala, uma construção de pensamento futuro, o imóvel é maravilhoso. Ele tende a crescer ali o valor de mercado e você tem um patrimônio ali pro resto da vida. Então hoje eu, Tigra, tenho muito nessa ideia assim, um pouquinho eu vou investir em imóveis. Imóveis, Tigra, o que você vai fazer? Financiamento? Não acho que é um momento para financiamento. A gente está vindo de uma taxa Selic 15%, muito alto. Então isso aí faz com que os financiamentos fiquem muito mais caros. Mas por que não ter uma carta de consórcio para usar ali parte da estratégia? Quando eu contemplo, eu coloco esse imóvel para alugar. Enfim, existem diversas estratégias, mas uma parte do meu recurso eu vou investir. E eu brinco que é uma ciranda financeira. Como que hoje eu dividiria essa ciranda? Peraí, eu tenho aqui 100% dentro desse quadrante aqui do que eu tenho de renda. Peraí, desse 100% eu vou tirar 60% para manter padrão de vida. Legal. Para manter todo o custo fixo, custo variável, 10% desses 60% eu vou tirar para a parte de seguro de carro, seguro de vida, porque não adianta nada a gente juntar dinheiro, ficou doente, aconteceu alguma coisa, raspar todo o investimento para tratar um câncer no sírio-libanês, no Albert Einstein. Quando a gente fala de saúde, a gente sabe que a gente gasta assim, todo o dinheiro que a gente tem. É a vida, né? Não tem para onde correr, não tem como. Eu tenho uns amigos que são corretores de imóveis que ele fala bem assim que o momento oportuno para comprar imóvel de alguém é quando essa pessoa está passando por algum sufoco financeiro. E geralmente é sobre doença. Então você tem que ter um seguro de vida também. Eu sempre falo isso dentro do planejamento financeiro, é muito importante. Tigra, mas eu sou nova. Gente, não importa, eu descobri um nódulo na minha mama, eu tinha 27 anos. E se fosse um nódulo maligno? Graças a Deus é uma coisa controlada, mas e se fosse? A gente vê isso muito, né? Então, parte dos meus recursos eu aloco 10% para o seguro da minha casa, para o seguro do meu carro, seguro de vida, 50% ali totalizando os 60%, né? Os 10% mais os 50% é para o meu padrão de vida, o restante eu vou diversificar, tentar investir o máximo possível, vou ter uma perninha de consórcio, vou ter uma perninha investida em renda fixa, o momento tá muito bom para renda fixa, né? Isso super, demais, né? Então vale muito a pena. E grande parte hoje dos meus investimentos eu vou investir em cripto. Por que cripto, Tigra? Porque dentro da cripto eu consigo diversificar muito mais. A gente fala de mercado cripto, as pessoas têm uma ideia assim, Tigra, mas o Bitcoin sobe e desce. Tigra, mas é muito volátil. Gente, o Bitcoin é um dos ativos dentro do mercado cripto. Existem formas de você começar a investir no mercado cripto que não tem essa volatilidade tão alta, não tem variações como o Bitcoin, entendeu? Então assim, a gente tem uma cesta de opções. E o que a gente precisa fazer? Se blindar o máximo possível a nível governo, econômico e tentar aliar todas essas estratégias para potencializar. Hoje eu falo, na minha carteira de investimento, o que você quer, Tigra? Eu quero comprar tempo. Boa! Antigamente eu precisava, hoje vou fazer 32. Daqui a 10 anos eu quero construir uma renda passiva de X. O que eu preciso fazer hoje, no longo prazo, eu ganhar?
Né? A gente Legal. fala, então a gente tem que ter essa mentalidade. Foi sempre assim, gente? Não foi sempre assim. É uma Eu era construção, muito né? consumista, muito. Vim de uma mentalidade, eu brinco que finanças está muito mais atrelada a comportamento do que Total. aonde a gente aloca o recurso, né? Muito Muito. mais comportamental, é muito difícil. Literalmente. Poupar é muito difícil, mas quando a gente vira essa chave, a gente começa a olhar na carteira de investimento ali, caramba, tá crescendo, caramba, tá chegando, eu tô chegando perto do meu objetivo, eu quero daqui a 10 anos ter X de renda. Você vai pegando aquele gosto, sabe? Assim, e aí começa tudo a fazer muito mais sentido. Total. E eu acho muito fantástico, porque quando você aborda sobre tratar de dinheiro, ser totalmente atrelado a comportamento, é como se a gente precisasse fazer um resgate de onde nós viemos, quais eram os comportamentos da família que nós fomos criados. E me permito ainda ir um pouco além sobre o que você via dentro da sua casa, que hoje até mesmo inconscientemente você replica, mas que não é um hábito tão bom. E aí também tem algumas questões que quando você toma essa consciência, você começa a querer quebrar esses padrões. Perfeito. Porque, né, nem todas as pessoas têm o acesso a ter famílias que foram criadas de forma consciente financeira. Ter uma mesada quando criança, explicar por que né, tá tendo a mesada, como administrar, tipo, quer ter seu dinheiro, então, meu filho, não vou te dar mesada, mas peraí, vamos fazer uma banquinha aqui no condomínio. Você começa a vender uma limonada, o cofrinho. Bem coisa de filme, tá, gente? Estados Unidos, eu brinco, Estados Unidos, por que os filmes têm essas coisas tão lúdicas, assim, com relação a filme e essa parte financeira? Porque é cultural. Total. Lá na cabeça, gente, é muito claro, aqui a gente tem algumas bengalas, eu brinco. O INSS, o SUS, isso faz a gente ter essa programação mental com relação ao dinheiro. O que a gente cresceu a vida inteira ouvindo? Casas Bahia, um boleto desse tamanho, cheio de prestação para pagar. Telecena, era sempre assim, coisas para mudar a sua sorte. Mega Sena. Entende que a gente não cresceu dentro de um lugar que nos estimula. Não, peraí, eu preciso trabalhar, mas eu não posso trabalhar tanto ao ponto de eu não conseguir guardar o meu dinheiro e fazer dinheiro. Não, eu preciso poupar. Eu, na minha época de escola, eu passei por várias escolas, eu já morei em alguns estados, eu nunca ouvi falar de educação financeira na minha escola. Nunca. O que eu aprendi com a minha mãe, com a minha família? Não, você tem que ganhar e pagar as contas. Você precisa da paz de pagar as suas contas. E a paz de guardar o dinheiro? Não existia. E até vou além. E a paz de você poder usufruir daquilo que você tanto plantou. Isso. E essa é a questão. Porque quando a gente realmente revisita o nosso passado e vê que algumas crenças limitantes estão totalmente atreladas, como por exemplo, para que eu tenha dinheiro, eu tenho que fazer um esforço quase sacrificante, algo muito pesado. Gente, é impossível você gostar de ganhar dinheiro tendo essa imagem atrelada. E digo mais, fora que a gente só tem 24 horas no nosso dia. Imagina, É impossível, a conta não fecha. Você não vai estar todo dia 100% motivada a trabalhar 18 horas, 20 horas por dia. E aí, por isso que a gente vê uma cultura que é muito clara, de trabalho muito massivo, estressante, é Japão, China, que as pessoas trabalham muito por centavos. Só trabalha muito, segunda a segunda, né? E entende que a cultura é diferente, eles não conseguem... você começa a se afogar num sentimento assim, eu não consigo sair daqui. E aí o que eu admiro hoje, a geração Z é isso, a geração Z olha pra uma coisa e fala assim, cara, como que eu posso escalonar isso? Como que eu posso estar na minha casa dormindo, acordando e tal, e vai estar lá caindo, compra aprovada, você vendeu um curso... Pix chegando, vão quebrando. Exatamente, porque a geração Z já entendeu que como que eu preciso construir renda passiva. Existem 2 tipos de renda. Boa. Ativa, eu trabalho e tenho, e a passiva, independente do meu esforço, ela vai cair. O que a gente tem que caminhar para a renda passiva? O mais passivo, os aluguéis, rendimentos, dividendos, tudo a gente tem que caminhar para isso, não para uma renda ativa. Porque a renda ativa aqui vai ter uma hora que a gente não vai conseguir trabalhar. Eu sempre desenho um quadro para os meus clientes que a gente faz um plano. Legal. Então aqui a gente vai ter o tempo da pessoa quando ela quer se aposentar, uma média no Brasil, 60 anos. Eu quero me aposentar com 60. Tô com 32 hoje. E aqui vai ser tudo que eu construí de renda a minha vida inteira. E aí vem despesa, padrão de vida e tal. A
renda, ela tende a cair com 60 anos. Você não vai, você não vai aguentar trabalhar o que você outra trabalha pegada, hoje. Muito pelo contrário, você vai juntar um patrimônio aqui para com 60 anos na sua terceira idade você possa usufruir. Possa estar na sua casa, viajar com as suas amigas, com a sua família, com seus netos. A ideia é essa, mas aí eu jogo essa pergunta para quem não está nos ouvindo agora. O que a gente está construindo para a nossa terceira idade a gente poder viver desse passivo? O que a gente está plantando hoje? O que a gente está deixando de comprar? O que a gente está deixando de usufruir hoje? Pra lá na frente a gente ter essa vida tranquila, sabe? E são coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, nos deixam desconfortáveis. Eu tava lendo uma notícia agora no carro de vir, cara, como que os casais se separam por causa de dinheiro? Excelente colocação, esse é o ponto. É briga por causa de dinheiro. É crucial. E por que a gente não aprende a falar sobre dinheiro? Por que a gente Por que tem tanto demoniza tabu, né? Não só em pode? relacionamento. E não é, a gente acha assim, é mais traição. Não, gente, é Não dinheiro. Dinheiro, falar sobre dinheiro é um tema muito difícil. Dinheiro separa famílias, dinheiro destrói legados, Destrói dinheiro confiança. acaba com gerações de famílias. Uhum. Então, por que a gente precisa falar do dinheiro, até falando de maneira bíblica? Olha como que o dinheiro tem um papel tão importante até na Bíblia. Ele é o único que compete com Deus. Então, por que a gente não olha para o dinheiro como um meio, sempre como um fim, e sempre deixando que ele nos domine, sabe? E a gente precisa, eu brinco, a gente precisa falar sobre dinheiro, gente. É a gente necessário. precisa e entender e saber falar sem ter uma linguagem agressiva, Total. sabe? Sem esse... a gente fala de dinheiro, aquele sentimento assim, você tá tirando de mim. Principalmente nos casais. É muito difícil, assim, falar sobre dinheiro de maneira mais leve. Eu brinco porque o meu marido é meu sócio. E a gente trabalha junto, a gente fala de dinheiro o dia inteiro. E a gente teve que aprender a ter uma linguagem calma. Não tô falando com raiva, a gente precisa economizar. Lindo, vamos com calma? Então, é difícil mesmo. A gente tá numa constante crescente. Mas falou de dinheiro é um assunto que nos deixa desconfortável, tira a nossa paz, amiga. A gente total, não nem dorme. A gente não dorme por causa de dinheiro. É louco, a gente... É loucura mesmo. Então a gente precisa mesmo mudar essa linguagem e começar aqui. É de dentro pra fora. E uma coisa que eu achei fantástico do que você falou foi muito sobre essa questão do legado das gerações. E tem uma frase que eu fiz questão de anotar que é: empoderar-se financeiramente é dar às próximas gerações o poder e o direito de escolher sem medo. Tem noção, né, o nível da responsabilidade que é a nossa, nos colocamos como protagonistas para falar como que vai ser para os nossos netos, bisnetos, no sentido de aquilo, uma coisa a gente está vivendo o agora, outra coisa é como eu quero ser lembrada. Júlia, mas você tá falando muito de pessoa tal, essa pessoa não sou eu. Mentira, essa pessoa é você. É o nível da responsabilidade que tá na sua mão, sobre você realmente passar por algum desafio na família e você poder escolher, desde o hospital que você quer, até se você vai querer se afastar do seu trabalho ou não. E outra, ter relacionamento conjugal saudável é diretamente ligado ao dinheiro. Porque além dos valores, né, que o casal pactua, eu vejo muito sobre a união. São duas pessoas de criações completamente distintas, mas que escolheram, decidiram ficar juntas. Mas cada um tem a sua herança de comportamento financeiro. De tudo, né? Não, literalmente. De tudo, não só de comportamento financeiro, de tudo, hábitos, jeitos, maneiras de enxergar a vida. E aí quando você abre o coração para fazer essa junção, eu acho que é muito mais sobre o que você ganha do que necessariamente, né? Você tem que abrir mão para viver um relacionamento fluido e saudável. E o mais fantástico, assim, que eu vejo de tudo é quando mesmo a mulher podendo ter o direito dela de escolha, que no relacionamento, né, gente, a gente precisa... Homens, por favor, vamos tapar o ouvido agora. Mas sim, a gente sabe que quem fala o amém somos nós, entendeu? Quem só compra apartamento se a gente fala, só faz tal, só leva, como é que é? Só matricula o filho
no taekwondo, na escola, se a gente fala. Então, assim, o poder tá nas nossas mãos. E é por isso que eu gosto muito de conversar e comunico muito com o público feminino, por causa disso. Porque eu entendo perfeitamente, eu me coloco no nosso lugar, porque eu sei o poder e o peso da minha caneta, eu brinco, o peso da caneta que uma mulher tem. E por que não ter uma caneta assertiva? Por que não ter uma decisão realmente que vai contribuir? Por isso que eu falo muito de finanças para mulheres nesse quesito. Ó, gente, a gente tem que parar de achar que falar de dinheiro é só coisa de homem, falar de dinheiro é só quem decide é homem, porque no final a gente decide. Total. E se a gente, exato, e se a gente decide mal, e outra, e eu nem vou muito longe, tanto de mulher que hoje é o pilar financeiro da sua casa, tem tanto de mulher que não tem um companheiro, ou que ganha mais que o companheiro, a gente precisa falar dessas mulheres. É porque filho é da mãe, né, gente? Então, assim, a maioria das vezes a galera tá solo. Tem muita mulher sozinha, e tem muita mulher que ganha muito mais que o homem. E aí, como que faz? Isso aí, entendeu? Como que essa mulher não consegue administrar? Como que ela não consegue potencializar? Como que ela não consegue, você falou uma palavra muito boa, o que ela vai deixar de ensinamento, de legado? Eu brinco, herança, você deixa pra alguém. Legado, você deixa em alguém. Então, legado você deixa. No coração, então o que você vai deixar? Qual a experiência que seu filho vai ter com dinheiro com base no que você faz? Porque a gente brinca, filhos, eles ficam o tempo inteiro vendo a gente, observando a gente. A gente briga, fala, eu não sou mãe, mas sou tia, ainda. Mas eu falo, a gente pode falar o que for, mas o que a gente faz, eles repetem. Total. Então, por que não repetir um bom comportamento financeiro? Total. Por que não começar essa educação financeira desde a época da escola, né? Desde criança? Bom, como que a gente pode potencializar os nossos filhos para que eles não passem pelo que a gente passou? Eu tive que aprender a lidar com dinheiro. Eu aprendi de uma forma totalmente errada. E eu espero... Tô gravando esse vídeo aqui, filhos. Eu espero que vocês no futuro vejam. Vocês verão. Eu espero que eles olhem e falem assim, não, a minha mãe sempre agiu diferente. A minha mãe sempre fez isso. Os meus pais, meu pai sempre me fez enxergar o dinheiro de maneira diferente. Porque eu quero que eles não precisem estudar, sofrer, parecer, falir. Não é força do braço, não é querer pagar pra ver, né? Exato. Pra acontecer. Porque eu quero formar exatamente isso, sucessores. Pessoas que vão dar continuidade ao que eu fiz aqui atrás, entendeu? É esse sentimento que eu quero. E isso começa com dinheiro. A gente acha que não, gente. O dinheiro, ele nos coloca em lugares que a inteligência às vezes não vai nos colocar. É difícil falar isso, mas é verdade. O dinheiro nos dá autoridade em diversos momentos. Eles nos poupa. Eu sempre falo isso muito com mulheres. Caramba, eu tenho algumas amigas que trabalham no direito de família. E a gente vê o quanto a mulher sofre na parte de separação, na divisão de bens, a humilhação que é, às vezes, a mulher entregou a vida dela para cuidar da família. E na hora do divórcio, o marido vira para ela e fala bem assim, olha, eu sempre trabalhei, você não tem direito a nada. Imagina, ela entregou o tempo dela, a vida, a juventude dela. Qual é o preço disso, né? Qual é o valor? E olha como dói, você tá num relacionamento que às vezes você quer terminar e você não termina porque o seu marido é quem paga as contas. Por isso que eu falo, o dinheiro, ele é liberdade. Então a gente não tem que trabalhar obstinado pelo dinheiro, mas entendendo o poder dele. Aonde ele nos leva e entendendo ele que sempre como esse meio. Ele é um meio, o fim não é ele, mas ele é um meio. E ele é importante, ele nos dá essa autoridade, sabe? É muito importante. Então por isso que a gente tem que parar com esses dogmas com relação ao dinheiro. A gente precisa falar, a gente precisa potencializar, a gente precisa aprender a multiplicar o dinheiro. Multiplicar, essa é a palavra. Não tem como eu multiplicar meu tempo, mas tem como eu otimizar o que eu já tenho. Exato. E cabe a nós essa responsabilidade mesmo para que enquanto a gente respirar, o dinheiro trabalhe por nós e não a gente trabalhe para alcançá-lo. Até porque tudo já está acessível. O negócio é a gente fazer a escolha certa. Exatamente. Saber dizer ou não, né? Quando normalmente existe uma compulsão por um consumismo ou uma necessidade de uma necessidade de aprovação. Quer comprar para mostrar para quem? Por quê? O que está faltando aí dentro de ser realmente colocado no lugar, alinhado para que você seja firme na sua escolha, na sua decisão? E uma coisa que eu acho muito valiosa é que quando você fala sobre diversificação, fala de cripto, muita gente não faz ideia. Só, nunca vi nem comi, só ouço falar.
Ou então isso é coisa de LED com laptop. Isso não é pra mim. E aí é que tá. A gente também acredita que é um canal mesmo. Sim. Pra desmistificar sobre isso. Por que que a gente também merece investir em cripto? Quais são os diferenciais? As alternativas, Isso, né? porque, enfim, a gente tá aqui com um público que é super seleto, que já ouviu falar, que entende, assim, pode ser até pouco e ainda não investe, mas que acho que é importante a gente entender, porque isso não é a moeda do futuro, ela é a do presente. Agora. Fora que agora que estão noticiando, mas meu amor, isso daí já tá acontecendo, ó, anos-luz. Desde 2008 acontece. Ó, a galera tá nadando de braçada, É. meu amor, nessa grana que a gente só tá pensando agora. É verdade. Então, assim, pra você não ficar mais atrasada, segura na nossa mão. E que vamos. Tigra vai contar pra gente do que se trata em Legal. si. Conta pra gente. Imagina se eu virasse pra você agora, o ano é 2015, tá? E eu falo assim pra você, olha, investe aqui nisso aqui, hoje tá custando $1.000, tá? Vou chutar assim, $1.000, $700. Investe nisso agora, daqui a 10 anos, anota no seu calendário, em 2025, isso vai custar $115 mil. Você investiria? Você investisse $1.000 agora, daqui a 10 anos? Imagina, é muita coisa. E se eu voltasse um pouco mais, se eu virasse assim, olha, investe, isso custa centavos. Em 2025 vai estar custando $638 mil. Surreal. Foi o que aconteceu com o Bitcoin. É muito louco. Imagina, lá atrás, quem acreditou... Gente, tem gente que tá bilionário, que acreditou numa coisa do futuro. E eu brinco, né? As grandes fortunas, as pessoas mais ricas do mundo, que construíram sua riqueza, são pessoas que foram um dia desacreditadas pelos outros. Uau. Então, são pessoas que realmente acreditaram numa coisa que não tinha pé nem cabeça. E quando a gente fala do mercado cripto, primeiro de tudo, Bitcoin. Bitcoin é uma moeda finita, ou seja, por ser uma moeda finita, só existe 21 milhões no mundo. Depois que minerasse todas, esquece, vai ser muito difícil ter acesso a um Bitcoin. Estima-se que o Bitcoin vai bater $1 milhão. Uau. Imagina, 5 milhões e 500 reais. Uhum. É muito dinheiro. Minerar em si é o processo de... É o processo de você fazer essa captação do Bitcoin. Tá, Então, legal. o que acontece? Hoje em dia, estima-se que já foi minerado um percentual bem relevante. Legal. Então, está próximo de acabar. Por isso que alguns países, El Salvador já fez a reserva dele de valor toda em Bitcoin. Uau. Os Estados Unidos está entrando agora. O Brasil tem uma lei que está querendo agora, uma prerrogativa que está querendo vir. E o Brasil está fazendo um próprio criptomoeda, mas eu vou chegar lá, calma. Uau. Mas falando do Bitcoin, que é a primeira, assim, que a gente mais ouve falar. O Bitcoin, se alguém virasse pra mim e falasse assim, Tigra, eu quero investir em Bitcoin, meu pensamento é de longo prazo, meu pensamento é de futuro, o que que eu faço? Compra frações de Bitcoin. Não importa se você não consegue comprar uma agora, 600... Porque hoje vale 638 mil. Vale 100 se eu não me engano, agora deve estar $118 mil. Tá. Faz a cotação aí, dependendo do dólar, é mais ou menos uns $600 mil. Então vamos dizer que você queira comprar agora. Compra fração. Você compra $5 mil, R$100 que você tiver, compra, porque vai valorizar muito. Ou seja, só de estar no Bitcoin, meu amor. Já tem uma perninha do Bitcoin. Legal. Mas pensa que esse dinheiro é pra você esquecer. Não é um dinheiro pra você ficar ali, Não tô é com perdendo. ele. Ai, meu Deus, tanto é que esse ano bateu $120 mil. E teve um mês aí que bateu 109. Então tem uma volatilidade. Então é um ativo pra você esquecer na sua cabeça. Boa. Outra posição que você pode ter, a gente brinca que o Bitcoin, ele é o ouro digital. Então você vai formar uma reserva ali do ouro, do que tem de melhor no mercado. Segundo é Ethereum. Ethereum é a prata. Ethereum também é uma moeda muito importante, também uma moeda mais barata. Não é tão cara quanto o Bitcoin. É importante você também ter uma diversificação em Ethereum. Tigra, eu não consigo investir numa coisa que um dia tá 110, outro dia tá 115, no outro dia tá 90 mil. Eu tenho medo. Eu quero investir numa coisa mais estável. A gente pode investir nas stablecoins, que é o quê? Uau. A gente tem o dólar digital hoje, que é uma bem forte, que a gente pega uma moeda fiduciária como o dólar. O real agora vai ter uma chamada Drex. Legal. Investiria no Drex? Não mesmo. Você está querendo sair do risco de inflação, enfim, você colocar o seu dinheiro numa cripto no Brasil, enfim, não faz sentido nenhum. Faz sentido. Né? Não faz nenhum. Agora, você quer investir numa stablecoin que ela é atrelada ao dólar, você pode investir no USDT, que é o Tether. Então, ao invés de você ele se expor, às vezes, muito em Bitcoin porque você não está preparado para essa volatilidade, pode se expor numa stablecoin, porque para cada $1 existe um Tether. Então,
Então ela tem um lastro. E aí é bom. Legal. Então a ideia de você dolarizar o seu patrimônio, uma ideia de você fugir dessa inflação Brasil, é você investir nas stablecoins. Elas vieram com tudo, justamente para quem quer começar. Eu quero botar meu pezinho no mercado cripto. Não quero começar com Bitcoin porque eu não tenho. Gente, é difícil a gente falar de um mercado, de um Brasil que todo mundo investe muito em renda fixa, porque as pessoas são conservadoras. As pessoas têm dinheiro em poupança. A gente falou isso agora, né? Mas imagina que você quer começar, botar o seu pezinho ali, investe numa stablecoin, investe numa moeda que tem um lastro, porque a gente fala de variações menores, entendeu? Então, a gente tá falando do dólar, que é uma moeda tão forte. E eu sempre dou essas dicas para os clientes. E para quem começa investindo no stablecoin, daqui a pouco tá posicionado em Bitcoin, em Ethereum, dá para XRP, Solano, enfim, tem uma Ou seja, são outras moedas com benefícios diferentes. Exato. E todas stablecoins, que chama? Stablecoins é sempre quando estão atreladas a uma moeda fiduciária. Pode ser euro também, tem o Drex, que é uma stablecoin que vai ser atrelada ao real, mas as altcoins, Bitcoin, altcoins é tudo que não é Bitcoin. As altcoins é Solano, XRP, Ethereum. Você pode investir também. O que é interessante? Óbvio, quero montar a minha carteira de investimento no mercado cripto. Se intere, entenda primeiro qual é a ideia do criptoativo. O criptoativo ele chegou para tirar a centralização do poder dos bancos, do governo. Então eles criaram uma moeda descentralizada, aonde ninguém manda no meu dinheiro. Por isso que as pessoas hoje em dia, gente, a gente está falando de alguns países que as pessoas estão sendo sequestradas para pegar o código da carteira, da wallet, para roubar o que as pessoas têm de Bitcoin, Ethereum e afins. Então a gente tem essa opção. E tem uma outra ideia também, existem as carteiras, que são as wallets. Você pode ter uma carteira que está conectada à rede, uma carteira hot wallet, né? Ou uma cold wallet, o quê? Uma carteira ali, que a gente fala carteira gelada. Uma carteira que ninguém sabe, entendeu? Por isso que as pessoas hoje em dia fazem essas reservas de valor em carteiras offline, que também é uma opção. Mas existem muitas opções, assim, que a gente pode explorar. Mas para esse mercado assim cripto, para você que quer começar nas stablecoins, ela é interessante e você vai ouvir muito falar. O próprio Trump fez agora também uma moeda dele. Tem as meme coins, gente, por isso que a gente vê também. Meme coins são umas moedas que são bem estáveis, voláteis, mas que a galera ganha muito dinheiro também. Então é um universo que eu brinco. Inteligência artificial e criptoativos não tem volta. Ninguém vai viver mais sem. Não tem volta. É um mercado que não volta mais, entendeu? Fantástico nesse olhar e nesse sentido a gente entender sobre esse universo de criptoativo. Legal. Muitos termos são novos, né? Pela infinidade. Mas assim, hoje, Tigra, por onde começar, você já falou. Começa pelo que normalmente tem um lastro. É mais confiável. Menos volátil. Isso. Estou com medo, mas quero começar a colocar o pé nesse universo. Legal. Então, aí o Bitcoin, depois a stablecoin. Aí se você não quiser, então, essa alta volatilidade, você já vai pra stable, que vai estar tudo certo. Isso, que aí você já vai conseguir ter uma previsão. Peraí, quero ir pro dólar, pro euro. Legal. Quero pra uma moeda que tem um lastro, entendeu? O Bitcoin, ele não tem lastro, então ele é diferente. Mas eu brinco, né? Lastro. Gente, lastro. As pessoas gostam muito de falar sobre isso. Qual lastro que o dinheiro fiduciário tem hoje? Desde 1971 não existe mais o lastro do ouro. Então, hoje em dia, a gente vive também numa economia que o dinheiro é pautado na fé. Por isso que se chama dinheiro fiduciário. É verdade. Pautado na confiança, amiga. Total, ou seja, verdade. A gente confia que o banco, o governo vai imprimir a quantidade ali de papel moeda que vai controlar a inflação e manter o nosso poder de compra. Isso funciona no longo prazo? A gente tá vendo a inflação tão alta. Total, então, hoje, a gente pega R$100, vai no supermercado e sai com uma sacola. Antigamente a gente ia com R$100, voltava com 3, 4 sacolas. Isso foi a inflação, né? A gente vê isso na Coca-Cola, eu sempre trago isso pros clientes também. Coca-Cola em 2015, 2 e pouco. Hoje em dia, Coca-Cola no lugar é R$15. No mínimo! Se for no aeroporto, meu amorzinho, 30 conto, só pra sorrir. Tô brincando, mas é tipo isso. Então a gente vê que a inflação tirou o nosso poder de compra. Total. E nesse sentido, quando a gente vem fazer uma analogia, né, de dinheiro e tecido, olha que interessante.
Se o dinheiro fosse um tecido, ao meu ver, seria seda pura. Por quê? Uma vez danificado, nunca mais volta ao normal. Uma vez puxado um fio, é como se todo o trabalho, não adianta uma modelagem maravilhosa, ele estragou. É impossível ver beleza. Então, a analogia que eu vejo nesse sentido é quando você investe um dinheiro errado, ele realmente não leva a desafio. A estrutura toda é danificada. Eu acho que é. Olha o nível real da responsabilidade. muito. E acho que também lidar com essa frustração de você fazer um planejamento, mas não se atentar a algum detalhe no nível de planejamento patrimonial, é como se você imagina, tá lá lutando há 5, 10 anos para fazer tal coisa, mas você esqueceu de tampar uma brecha. Aí o fio puxou, não é? Aconteceu isso comigo, inclusive. Na época da pandemia, Jura? eu fiz uns investimentos entusiastas, né? Na bolsa de Quem nunca? algumas ações. E elas simplesmente derreteram. Então Socorro. imagina, você investir ali numa ação que custava R$54 e na outra semana ela custava R$9. Meu Deus! Mas são coisas que a gente não, assim, né? Eu, particularmente, na minha cabeça, falei, gente, eu nunca ia conseguir imaginar. Mas havia sinais. Entendi. Havia sinais de subir muito ou de cair muito. Aí eu fiz o quê? Eu arrisquei. Mas na minha cabeça não iria cair tanto. Gente, R$9 pra ser coisa. Nossa, você viu o negócio realmente? Mas o que aconteceu? E eu entendo por que as pessoas têm tanto medo do mercado cripto. Porque são pessoas que já vieram de más estratégias, de às vezes assessores. Eu falo assim, existem assessores e assessores. Total. Existem assessores que vai montar uma carteira de investimento para você, que ele vai focar no que mais vai dar condicionamento para ele. Opa, ó, Isso. isso é importantíssimo, Isso é. gente. Ah, não importa a natureza, né, da empresa que você escolheu confiar o seu dinheiro, o seu investimento, e sim a seriedade de quem está gerindo o seu Perfeito. patrimônio. Exatamente. Primeiro que eu gosto muito de fazer é uma anamnese do cliente, Legal. perguntando assim, olha, o que você espera com a minha consultoria? O que hoje você gasta? O que você quer? Só porque o objetivo ele tem que ser em comum. E Ótimo. outra, se o cliente chega e fala que tem um objetivo X, de chegar naquele ponto X, existem, a gente está falando de programações de longo prazo, horizonte do investimento mais longo, 5, 10 anos, esse período vão existir mudanças. Total. E aí, o que eu via muito? Principalmente em previdência privada, amigo, isso é bom, importante mesmo, é um tema muito relevante. A gente fala muito de previdência privada, porque as pessoas acham assim, eu tenho uma previdência no banco, uma previdência com um corretor, e aí eu faço os investimentos mensais, passou-se 10 anos, na hora de sacar, eu saquei com imposto altíssimo e o que eu projetei lá atrás não estava lá no meu teórico cofrinho. Por quê? Se passaram 10 anos, esse corretor nunca mais mexeu. Ele não Você movimentou. nem sabe quem é ele, né? Às vezes estava no verdade. mercado, estava no mercado de ações, e depois foi para renda variável e ele não acompanhou. Então não houve uma oxigenação dessa carteira. Aí o que aconteceu? O cliente não chegou no objetivo dele. Então existe muito isso, principalmente em produtos bancários, porque o bancário ele está programado para te vender ali vários produtos, né? E ele não vai ficar ali parado olhando, ai caramba, se passou 5 anos. Vou olhar a previdência da senhora Maria Rita aqui para ver como é que tá o fundo que eu botei ela. Eles não vão fazer isso, tá falando de uma carteira ali com vários clientes, sabe? Não. Então por isso que é importante, esse acompanhamento ele tem que ser na unha, É tem que estar isso. ali junto, sabe? É isso. Tem que, teve qualquer variação no mercado, pô, peraí, tô com um cliente aqui que tá muito posicionado no mercado de variáveis. Não, peraí, renda fixa tá boa agora, deixa eu mudar ele. Boa. Por isso que é muito importante ter esse contato bem próximo. cuidado, sabe? Total. E pra finalizar com chave de ouro, com o pó do ouro, o creme de la creme, meu amor. Com pó do Bitcoin. É do Bitcoin, ou stablecoins, o que você quiser. Aqui é tudo, open tudo. Me fale e conte pro nosso público qual foi o maior insight, a maior lição que você teve todo esse tempo lidando com dinheiro e como elas podem aplicar a partir de hoje. Acho que o maior e mais forte da minha vida inteira é que não importava onde eu fosse colocar o dinheiro, importava quanto eu conseguia poupar todos os meses. Uau!
ficava sempre na minha cabeça assim, é muito difícil. Eu lembro quando eu era mais nova, eu falava assim, é muito difícil investir 10 mil. Não é muito difícil guardar 10 mil. Então, quanto que eu consigo poupar? Eu me sentia vitoriosa quando eu conseguia poupar mais do que depois pensar onde vou realocar esse recurso, o que eu vou fazer e tal. Então, foi muito mais sobre quanto eu consigo guardar do que, de fato, aonde que eu vou aplicar, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, e eu falo desse livro todas as vezes, que é a Psicologia Financeira de Morgan Housel, que ele fala muito sobre isso. É muito mais sobre, de fato, ser do que parecer. E a gente precisa ir quebrando na nossa cabeça esses paradigmas com relação a isso, sabe? Então, todas as vezes que eu conseguia guardar mais, eu me sentia assim, meu Deus. É isso. Eu sou muito boa nisso. Então, era muito mais sobre quanto que eu consigo poupar do que aonde, de fato, eu vou investir. Fantástico. E com essa lição, espero que tenha tocado o seu coração hoje, porque o tanto que eu aprendi aqui não está escrito, porque isso é quase uma consultoria personalizada para nós. Muito obrigada, amiga, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Não, e aqui depois vai rolar mais coisa, tá? Vem aí. Mas eu espero que você tenha aproveitado cada minuto de tudo que a gente entregou com muito carinho. E se você quiser conhecer e acompanhar a Tigra, qual rede social a gente se encontra? Como tá lá seu username? O meu nome é Tigra Portela, então é Tigra com THYGRA, tudo que tem direito, sabe? Assim, todos os Tigra P. E eu tenho um movimento também, né, que a gente até tá em parceria, que chama Não Me Venha com Centavos. Que é justamente para você que é mulher, que quer começar o seu patrimônio desde a primeira reserva, a diversificação. Então, assim, é um movimento incrível, ele tá no processo embrionário, tá crescendo, então vai ser maravilhoso ter tantas mulheres maravilhosas conosco pra gente crescer junto, né? Total. Eu acho que é assim, todas as vezes quando eu estou para falar, conversar, enfim, de alguma forma trazer meu conhecimento, eu aprendo muito sobre, né? Então, é maravilhoso e o Não Me Venha com Centavos é uma crítica a esse mercado mesmo. Não vem pra gente com migalha. Migalha nos constrói patrimônio, sabe? Isso. Então como que a gente pode fazer crescer e prosperar junto, tanto quanto mulher, né? Arrasou! Um beijo enorme. Te espero no próximo episódio. Com um bom café, viu?